Na aula passada, falamos sobre um assunto pesado, a pena de morte. Na aula de hoje, porém, falaremos sobre os detalhes da aliança da preservação. Gênesis 9:8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Veja como o texto está destacando que Deus é que toma a iniciativa do pacto. O que isso nos ensina? Que as alianças, elas não nascem do mérito do ser humano. Não, elas sempre nascem da graça divina. É Deus quem inicia as alianças, os pactos. E é assim no cristianismo. Já observou? Enquanto que nas outras religiões o homem tenta ir a Deus por meios que ele mesmo inventa, no cristianismo, Deus vem até o homem através de Jesus Cristo. Não somos salvos porque queremos ser salvos, somos salvos porque Deus quis nos salvar. Versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E aqui é interessante porque, de fato, a descendência mencionada nesse versículo é a descendência dos filhos de Noé. E foram justamente esses 3 filhos que deram origem à nova humanidade. Porque todo ser humano que veio a partir daqui veio de um dos 3 filhos de Noé. E essa aliança que Deus menciona neste versículo 9, a aliança da preservação, ela garante que o mundo será preservado por Deus. Não sofrerá nenhum tipo de destruição até que seu plano final se concretize. E qual é esse plano final? A segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não pense que o mundo vai acabar numa guerra nuclear, não pense que haverá novo dilúvio, nada disso. Deus se comprometeu a preservar este mundo. Versículo 10. E com todos os seres viventes que estão convosco, isto é, a aliança de Deus não é somente com a humanidade, mas também com todas as criaturas que fazem parte da criação de Deus. Tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Por que a aliança da preservação inclui até mesmo os animais? Porque Deus, ele governa toda a criação. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Embora o texto aqui, o versículo 11, só mencione o dilúvio, a interpretação da maioria dos estudiosos é que fica subentendido aqui que também não haverá da parte de Deus, juízos históricos de destruição do mundo. Como eu acabei de falar aqui, Deus menciona o dilúvio, mas não se espera que Deus vá destruir o mundo de qualquer outra maneira, até, como eu também disse, a consumação de todas as coisas. Agora, é impressionante também perceber que Deus sustenta este mundo mesmo quando ele não honra a Deus como deveria, não é verdade? Perceba a misericórdia de Deus. Um mundo rebelde, um mundo que busca ignorá-lo, e mesmo assim Deus faz com que não crentes todos os dias acordem, gozem de saúde, de dádivas inúmeras, porém com ingratidão e rebeldia. Versículo 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Veja como ele diz aqui, este é o sinal. Deus, ele se utilizou de um sinal visível para marcar a aliança da preservação. Por que um sinal visível? Porque toda vez que você vir entre as nuvens do céu um arco-íris, você pode trazer à memória essa aliança maravilhosa que Deus fez conosco, que Deus fez com a criação. Isso fortalece a fé do homem e fortalece também sua esperança no futuro. Ah, professor, mas eu vejo arco-íris aí direto e nunca penso nessas coisas. Mas deveria. Não foi à toa
que Deus fez isso. Versículo 13: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Imagine o arco-íris como realmente um arco, aquela arma de combate que era usada em guerras na antiguidade, que vinha acompanhado de uma flecha. É como se esse arco tivesse sido guardado, entende? E qual o significado disso? O significado é que o arco guardado, como a gente vê o arco-íris lá no céu, ele simboliza que Deus suspendeu o seu juízo global. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: acabou o conflito, acabou a guerra, o arco foi guardado. Versículo 14: sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, Deus diz aqui claramente que ele controla a natureza. Porque olha a afirmação: quando eu trouxer nuvens sobre a terra. Aquilo que nós consideramos como fenômenos naturais, como leis automáticas da natureza, que funcionam sem intervenção de Deus, aqui neste versículo 14 é citado por ele mesmo como algo que ele traz. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã. É Deus quem faz as nuvens flutuarem pelo céu. Que coisa linda, hein? Quando eu trouxer nuvens. Versículo 15: então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O texto fala assim: me lembrarei da minha aliança. É uma linguagem antropomórfica. Por quê? Porque toda vez que a Bíblia utiliza uma linguagem humana para se referir a Deus, não podemos entendê-la literalmente, porque Deus não é homem. O que Deus quer dizer aqui é que, quando ele trouxer as nuvens, ele vai pensar na aliança que fez conosco. É isso que passa pela mente do Senhor, quando ele forma as nuvens e coloca um arco-íris nelas. Ele pensa na aliança que ele fez conosco. Versículo 16: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Tem gente que, quando olha para o arco-íris, pensa num pote de ouro que fica no final desse arco-íris, não é? Como se isso fosse verdade. Outros, quando pensam em arco-íris, lembram do símbolo do movimento homossexual. Deus não. Deus, como eu disse, pensa na aliança que fez conosco. E versículo 17: disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus, até mesmo por ser Deus, nunca vai se esquecer da aliança da preservação. Sempre vai levá-la em consideração. Por isso, nós podemos dizer que toda a estabilidade do mundo hoje não é porque há uma preocupação com um suposto descontrole climático ou porque os governos lutam para preservar o mundo. Não, nada disso. A estabilidade do mundo é fruto da aliança de Deus com o homem. Esta aliança, a aliança da preservação.